Olá, pessoal! Vim aqui trazer uma mensagem que está muito no meu coração para falar de uma grande riqueza nossa do ser humano, né, na área de relacionamentos, que é ajustes. Como ajustar as arestas nos relacionamentos. Como ajustar literalmente as arestas dos relacionamentos que nós temos, sejam familiares, sejam profissionais, sejam na nossa casa, com funcionários, seja com o esposo, cônjuge, com a esposa, filhos. Nossa vida, ela é baseada em relacionamento. Por mais que você seja uma pessoa reservada, e eu me considero também bastante reservado, poucos amigos, poucos ambientes sociais, mas ainda assim, você convive com muita gente, concorda? Não importa onde você vá, você tá ali convivendo, seja no trabalho, seja na questão social mesmo, né, de vida, questão familiar. Então, assim, nós convivemos, mesmo que nós, né, tenhamos a escolha de não estar o tempo todo rodeado de pessoas, nós convivemos com muitas pessoas. E qual é a chave que eu quero entregar com esse vídeo? É que para que esses relacionamentos deem certo, deem frutos, sejam bons, sejam positivos, existe sim uma forma de se fazer isso, que muitas vezes nós não usamos, que é podar as árvores, podar os relacionamentos, ajustar as arestas, como eu falei. E aí você vai me perguntar, mas não tô entendendo muito bem. É que muitas vezes, o que nós fazemos? Relacionamentos que estão indo bem, nós nos aproximamos mais das pessoas, estamos ali num convívio, poxa, que legal essa pessoa, eu vou conviver mais, então, né, no ambiente de trabalho é assim. Na questão familiar também, poxa, tô mais próxima dessa tia, as outras eu não falo muito, mas essa aqui eu me relaciono mais. Primos também. Você começa a fazer, assim, uma distinção pelo grau de como as coisas estão bem naquele relacionamento, você vai se relacionando mais com quem as coisas estão fluindo. Mas a mensagem que eu tenho para trazer hoje, ela vai confrontar muito isso. O que eu quero te falar é que muitas vezes depende de nós podarmos relacionamentos que estão parados, cheio de parasitas, que a árvore não cresce, sabe? Pensa numa floresta, as árvores mais doentes, as plantas mais assim abandonadas, as flores que não dão né, que não dão flores, as árvores que não dão frutos. Pensa na natureza como um todo. Tudo isso poderia ter um julgamento ali de não está indo bem, vai morrer. E o que eu vejo é muito diferente da natureza. Porque à medida que você poda certo, na medida que você dá água no tempo certo, sol no tempo certo, essa flor, essa árvore, ela realmente renova, renasce. Eu tenho uma árvore aqui na minha casa, que é uma goiabeira, e ela, no verão, ela deu muita goiaba, mas era assim, era uma quantidade, gente, não mentindo, falando totalmente a verdade. Eu pegava mais de 20, 25 goiabas por dia. E aí, sabe o que acontecia? No dia seguinte, eu ia lá e tinha mais 20, 25. Eu falava, meu Deus, eu não posso deixar isso estragar, porque goiaba é uma das frutas mais gostosas pra mim e pros meus filhos. Só que foi tanta goiaba que a gente não conseguia mais comer. Ficou super enjoativo. Eu tentei fazer geleia de goiaba, ofertei, né, lógico, para várias pessoas, né, levarem goiabas para as casas, minha sogra, professora dos meninos na escola, todo mundo conseguiu também ganhar um saco enorme, porque por dia eu conseguia tirar sacos, né, de goiaba. De um pé, tá? Eu tenho 2, mas tinha um que era uma produção muito grande. E como é interessante, né, esse pé, desde que eu me mudei, ele não tinha frutos, e era um pé até meio caído. E agora, né, que toda a parte da goiaba já acabou, né, não tá mais dando, já faz uns 3 meses que não tem nenhum pé de goiaba na árvore. A árvore, ela ficou toda, assim, vazia, ela ficou feia, ela ficou... Se você não soubesse que é uma goiabeira, né, se eu não tivesse visto, eu nem acharia que ela dá fruta. Parece que é uma árvore que não tem frutos, que é uma árvore só com algumas folhas, e é uma árvore bem, assim, sem graça. E olha como é interessante, gente. Porque se eu encontrasse a árvore, talvez em outro momento, né, sem saber de todo o potencial que ela tem, ela poderia ser uma das árvores que eu poderia cortar do meu quintal. Porque ela nem parece que vai dar alguma coisa, parece que é só mais uma planta ali e que não vai ter nada, não vai gerar nenhum fruto. E é assim na nossa vida. Às vezes a gente tem relacionamentos que a gente acha que não vai dar nenhum fruto. A gente tá olhando igual essa goiabeira, nossa, na fase, né, onde ela não está dando frutos. Nossa, mas tá tão, essa área aí tá tão destruída, essa pessoa não vai poder... né, não vai dar em nada pra mim, não vai me agregar em nada. E aí entra muito uma fala que meu esposo fala, Marcelo, vocês já ouviram com certeza, que é, seja uma pessoa interessante, não interesseira. Então seja uma pessoa interessante e interessada.
busque mais contato com esses relacionamentos que estão um pouco parados, um pouco abandonados, porque às vezes é por conta de você não se interessar mais pela pessoa, porque você meio que fez o que eu faria com a goiaba se eu não tivesse, né, com a goiabeira, se eu não tivesse visto o quanto de frutas que ela dá. Nossa, mas que árvore é essa? Talvez a gente possa tirar para liberar o espaço para as crianças brincarem, porque ela fica bem numa área do jardim onde as crianças poderiam brincar de futebol, enfim. Mas o que eu entendo de tudo isso? Os relacionamentos, eles podem ser podados, eles não somente podem, mas eles precisam e deveriam ser podados. Se você for olhar na sua vida relacionamentos que estão muito bem sucedidos hoje, seja familiar, dentro da sua casa, mas também, né, profissionalmente, são relacionamentos que foram podados. Às vezes não começaram muito bem, mas você insistiu. Às vezes tiveram vários percalços, mas você foi lá e podou. E o que é podar, né, para poder falar de forma mais prática? É uma conversa, é chamar para um café, é dar um feedback de uma coisa que te chateou e aquilo ali interrompeu a amizade de vocês. É pedir para a pessoa dar um feedback se existe algo que você fez que chateou ela, porque você percebe que de uns tempos para cá vocês estão tão distantes e que você gosta tanto da amizade dela, você quer tanto bem dela. Você entende que existe um esforço e por isso que a gente prefere, às vezes, deixar secar aquela árvore, aquele relacionamento? Porque vai exigir de nós muito esforço. O jardineiro, quando vem em casa, às vezes eu não tenho no meu olhar, né? Eu falo, nossa, hoje tá fácil, né? E ele fala, não, tá bem complicado. Então a poda, pra quem tá podando, ela não é fácil. Ela é difícil. Porque são muitas árvores, porque são muitas formas de podar, vai exigir um esforço, um empenho, uma dedicação ali, às vezes no sol árduo, você vai ter que ir lá, deixar seu tempo, que você poderia fazer outra coisa para se dedicar a essa amizade, a esse relacionamento. Mas eu quero te alertar aqui, você não precisa às vezes de novos relacionamentos na sua vida. Às vezes você já tem dentro da sua vida relacionamentos possíveis de você se conectar, pessoas que através dessa conexão com você vão te levar para um outro nível. Você já tem dentro da sua rede de contatos, olha que loucura isso, dentro das pessoas que você já se relaciona, né, pessoas próximas na sua família, aquilo que você precisa para crescer, para evoluir. Mas às vezes você não se deu conta, né, não estava se dando conta até esse vídeo, talvez, que o relacionamento ele exige poda, ele exige arrumar as arestas, ele exige, como tudo que vai crescer na vida, um trabalho, um esforço, uma água, um sol adequado, ali às vezes uma terra mais fértil, que você vai ter que comprar um adubo. Então você tem feito esses movimentos nos relacionamentos da sua vida, ou você tem se sentido cada vez mais sozinha, solitária, isolada, e aí quando eu te pergunto e falo sobre esse assunto, você fala, nossa, Bela, mas eu não fiz nenhum movimento para me aproximar de ninguém. Eu não mando mensagem para minha família, eu não ligo no aniversário, eu não presenteio as pessoas, eu não pergunto como elas estão. Eu literalmente não faço nenhum esforço em direção a esses relacionamentos. Então, o que eu posso ter certeza é que os relacionamentos à sua volta estão morrendo. Como seria um jardim sem cuidado. Eu quero que você olhe para a sua vida hoje, para as suas relações, como um jardim. Vai ficar mais fácil, porque vai ficar mais dramático. Porque você vai olhar e vai falar assim, nossa, mas aquela pessoa era tão especial na minha vida. Às vezes ela me aproximou de Deus e onde ela tá agora? Eu nem falo com ela. É uma florzinha lá abandonada no seu jardim. Às vezes tem um familiar que fez muito por você, que gosta muito de você, mas teve uns tropeços no meio do caminho e você simplesmente bloqueou da sua vida. Mas será que se você não podar essa relação, ela não volta a florescer? Essa pessoa não volta a ser importante na sua vida? Se você talvez colocar alguns limites que na época você não colocou, dizer alguns nãos que você não colocou, porque às vezes o erro está em nós, não na pessoa. Às vezes nós conduzimos os relacionamentos, nós conduzimos o nosso jardim de forma errada. Às vezes eu coloquei a planta no lugar errado, como sempre eu converso aqui com o jardineiro. Às vezes eu quero colocar a planta num lugar, às vezes eu não entendo de planta, eu falo, essa flor aqui eu vou plantar. Aí ele falou, tudo bem, Bala, você pode plantar, mas assim, ela não vai dar, porque ela não é uma planta forte para dar. Né? Quando eu ganho flores, eu gosto de plantar para durar mais tempo, para eu poder ver mais tempo, né? Não ficar só aquelas semanas. E aí ele me explica que tem flores que não tem como. Mesmo você plantando, ela não vai dar, ela vai morrer. Então, você entende que existe esse cuidado que às vezes a gente não tá olhando? E eu tô aqui pra te falar hoje, cuida do teu jardim. Cuida do teu jardim porque você pode talvez florescer muito mais e crescer muito mais e ter uma vida muito mais feliz se você fizer esse trabalho de poda. Você talvez não precise de novos amigos. Você só precisa cuidar dos que você tem. Talvez você não precise de se afastar dos familiares. Talvez você só precisa conseguir colocar limites, né? De como que a relação de vocês vai ser. Talvez você não precise de um novo cônjuge. Não precisa encerrar um casamento, um relacionamento, um namoro. Talvez o que você precisa é ter conversas difíceis para que a vida de vocês seja mais fácil, né? Sem conversas difíceis, vida difícil.
porque você não alinha, você não conversa, você não ajusta. Mesma coisa no trabalho. Às vezes o que está acontecendo é um distanciamento, uma frieza com os seus parceiros profissionais. Ou às vezes você está selecionando só a flor bonita. Ah, essa flor aqui é bonita, eu vou me relacionar com ela, porque ela tá brilhando. Mas e aquela que um dia foi importante pra você e hoje tá um pouquinho de lado? Talvez, se você chamar pra um cafezinho, se você pagar um almoço, ela volta a brilhar, volta a ser importante na sua vida. E ela talvez tinha um papel ali no teu jardim que hoje tá fazendo falta. Às vezes era a pessoa com a qual você se abria, às vezes era a pessoa que te trazia palavras de motivação, às vezes era a pessoa que ganhava o seu dia, sabe? Aquela pessoa que confiava em você, que torcia por você, que queria o seu bem e que hoje tá tão distante da sua vida. Se você tem pessoas que você olha e fala, nossa, essas pessoas foram tão importantes na minha vida, elas me fizeram tão bem, elas torceram tanto por mim, elas de fato gostavam tanto de mim. E em vários momentos da minha vida elas estiveram próximos, mas de alguma forma nós nos afastamos e eu não fiz nenhum movimento para que isso possa ser diferente. Eu não tô garantindo que ao podar, essa árvore vai crescer, porque você também não tem essa certeza no jardim. Mas esse é o procedimento correto, então eu tô te ensinando pode. Arrume as arestas, né, de cada relacionamento que você tem. E aí você vai ver se ele vai crescer mais forte, ou se de fato ele vai ficar ali parado. E aí tudo bem, tá tudo bem. Mas pelo menos você fez esse movimento, né? Seja com quem for, com filho, com esposo, com parceiro profissional, com sócio, não importa o nível. Aqui eu tô falando de todas as relações. Essa mensagem é para todo relacionamento que você tenha. Você olhar a partir de agora como uma plantinha dentro do teu jardim. E se essa plantinha tá morta, talvez não seja porque não tem mais interesse, ou porque não vai ser bom pra sua vida, ou porque não pode mais te agregar em nada. Talvez é simplesmente porque tá faltando regar um pouquinho com água, um pouquinho de sol, um pouquinho de conversa. E aí quando você começa a fazer esses pequenos movimentos, se essa planta for, né, realmente potencial, ela vai começar a crescer forte, né? Porque as raízes dela estão ali ainda. Ela só precisava de um pouco mais de cuidado. Então que você possa colocar essa palavra em prática, né? Pensando, né? Eu tenho certeza que já vieram no seu coração pessoas aos quais você deveria dar mais cuidado. Então não deixe que esse vídeo só seja um vídeo inspirador. Eu acho legal quando vocês curtem os meus vídeos e gostam, mas assim, eu quero que essa mensagem ela seja praticada. Que você coloque em prática essa semana, seja uma missão na sua vida. Poxa, eu preciso... Essas pessoas que vieram no meu coração enquanto eu ouvia, né, a Bela falando, eu preciso anotar num papel e fazer algo. Eu preciso testar o que ela tá falando. Eu vou desafiar ela, porque aí depois vocês voltam pra me contar o que aconteceu.